Amém, irmãos? Os cumprimento com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma quarta-feira aqui reunidos. E hoje iniciando mais um tema dentro do culto de doutrina. Hoje começaremos abordando o decálogo, os 10 mandamentos. Qual a importância dele para as nossas vidas. E nessa introdução, nesse primeiro sermão quanto ao decálogo, eu vou trazer algumas considerações para depois entrarmos nele propriamente dito. Amém? Para dar início a esse culto, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 61. No Salmo de Davi. Salmo 61. Antes da leitura, eu quero te convidar a fazer uma oração. Sei que já tivemos nosso tempo aqui de confissão, de preparação ao culto, mas nesse momento esteja pedindo para que Deus receba tudo isso que estamos fazendo, que o Espírito Santo esteja nos conduzindo e nos direcionando, que haja sinceridade, que haja devoção da nossa parte, reverência e temor neste culto. Amém? Vamos orar juntos. Oremos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, estamos aqui reunidos, Pai, com nossos irmãos em Cristo, para elevar a Ti um culto, a qual o próprio Senhor nos convoca. O próprio Senhor, Deus, nos dá a disposição de nesta quarta-feira estarmos aqui, Deus, para poder elevar a Ti o nosso culto, a nossa alegria, toda a nossa disposição de coração, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor, Deus, tem nos providenciado meios de sobrevivência através da proteção, nos dando perseverança na fé. O Senhor tem cuidado, Deus, do seu povo. E o mínimo que podemos fazer, Deus, é em alegria se reunir e reverenciar a Ti. Muito obrigado, Pai. Mas que este culto seja direcionado, seja feito e realizado por meio de Cristo e na condução do Espírito Santo do Senhor. Que seja um culto bíblico, que desperte em nós o temor, que desperte em nós, Senhor Deus, a santidade, que é esta, Deus, que a sua igreja é erigida. Muito obrigado, Deus. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Salmo 61, irmãos, está aberto aí, vamos fazer a leitura. Um salmo de Davi. Diz assim, na minha versão King James: ouve o meu clamor, ó Deus, atende a minha oração. Do fim da terra eu clamarei a Ti, quando o meu coração estiver oprimido. Guia-me para a rocha que é mais alto do que eu, pois Tu tens sido um abrigo para mim e uma torre forte contra o inimigo. Eu habitarei no Teu tabernáculo para sempre. Eu confiarei no esconderijo das Tuas asas. Verso 5. Pois Tu, ó Deus, ouviste os meus votos, Tu me deste a herança daqueles que temem o Teu nome. Tu prolongarás a vida do rei e os seus anos como os de muitas gerações. Ele habitará diante de Deus para sempre. Ó, prepara a Tua misericórdia e verdade, para que possam preservá-lo. Então cantarei louvores ao Teu nome para sempre, para que eu possa diariamente realizar os meus votos. Irmãos, este salmo é uma oração de Davi que se tornou um cântico. Este salmo aqui, meus irmãos, expressa as dificuldades que o servo de Deus chamado Davi enfrentou, porém clamou na confiança daquele que me sustém. Ele diz no verso 2: do fim da terra eu clamarei a Ti, quando o meu coração estiver oprimido. Guia-me para a rocha que é mais alto do que eu. E você percebe que no verso 6 e verso 7, ele não se refere a si mesmo, porque ele não seria um rei que viveria de gerações em gerações. Mas aqui, meus amados, ele está se referindo a Cristo. A fé nas promessas do nosso Deus. E o reinado
que dura para sempre, é o reinado do nosso Senhor. Então é com base neste salmo que iremos juntos cantar e salmodiar ao Senhor. Amém? A Juliana irá nos ajudar e nos conduzir nessa salmodia. Amém? Fique de pé, vamos juntos louvar ao Senhor. Boa noite, irmãos, graça e paz. Louvamos o nosso Deus. Minha oração atende, ó Deus. Ouve, ó Pai, meu súplica. Dos fins da terra clamo a Ti, com abatido coração. Leva-me à rocha, ó Senhor, que é bem mais alta do que eu, pois torre forte és para mim, refúgio contra os homens maus. No templo sempre assista eu, sob tuas asas firmes, esconderijo protetor, pois escutaste os votos meus e deste herança dos que têm temor ao nome teu, Senhor, e longo tempo dás ao Rei, seus anos duram gerações, que permaneça diante de Deus para sempre o nosso Rei. Tua verdade, teu favor, seu reino possam preservar. Assim teu nome louvarei, com salmos sempre cantarei, e dia a dia cumprirei os votos feitos ao Senhor. Amém. Louvado seja Deus, que Ele seja nossa confiança em meias tribulações. A próxima canção do cantor cristão fala de maravilhas divinas. Louvemos o nosso Deus. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvar.
Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Amém. A próxima canção fala que o nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Que possamos confiar em nosso Deus, que Ele é soberano sobre todas as coisas. Louvamos ao Senhor. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Glórias ao nosso Deus, é isso que devemos a Ele, o nosso Criador. Salmo 96, irmãos, para embasar nosso momento de dízimos e ofertas, eu gostaria de ler o verso 8 do Salmo 96, que diz o seguinte: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei uma oferta e chegai aos seus atos. Irmãos, quando eu olho para esse texto, para esse verso, logo eu sou remetido a como glorificar a Deus em tudo que fazemos. Glorificar a Deus também é compartilhar daquilo que Ele tem te dado. Se você tem recursos, irmãos, é graças à misericórdia de Deus. Se você veio preparado para isso, você poderá então estar fazendo, sendo grato a Deus e glorificando o nome dele. A Juliane passará até onde você está.
Aqui está, irmãos, os dados bancários para aqueles que estão longe e porventura queiram compartilhar aí também com seus recursos, glorificando o nome de Deus. IBR Mogi das Cruzes, CNPJ aqui também é chave Pix, 39799-944, 1000 contra, dígito 06. O banco é o 290, PagSeguro, agência 0001, conta corrente 166-165-36, dígito 5. Então está aí diante dos irmãos, que Deus seja honrado e abençoe ainda mais com seus meios de graça o nosso povo, né? O seu povo. Deus abençoe, irmãos. Vamos ao texto? Abre em Êxodo, capítulo 20. Êxodo 20. Êxodo 20, do verso 1 ao verso 17, eu irei ler. Diz o seguinte a palavra de Deus: E Deus falou todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida, ou qualquer semelhança de alguma coisa que está em cima do céu, ou está embaixo na terra, ou que está na água abaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Verso 6: E mostro misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Verso 7: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. 8: Lembra-te do dia do sabate, para santificá-lo. Verso 9: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sabate do Senhor teu Deus. Nele não farás obras alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem teu estrangeiro que está em tuas portas. Pois em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e descansou no 7º dia. Portanto, o Senhor abençoou o dia do sabate e o santificou. Verso 12: Honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não assassinarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. E verso 17, último: Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem alguma coisa que é do teu próximo. Até aqui. Vamos orar? Busque nesse momento, meu irmão, a ajuda do Espírito Santo, para que ele traga toda a compreensão do texto nessa introdução que faremos aqui. Oremos. Senhor Deus eterno, nosso Pai, neste momento recorremos ao Senhor, ó Deus, para que teu Espírito Santo esteja nos direcionando na leitura, no entendimento, na compreensão da tua palavra. Coisa esta, Deus, que necessitamos, somos totalmente dependentes, porque sem teu Espírito, ó Senhor, certamente não entenderemos nada. Que o Senhor tenha misericórdia do teu povo, que neste culto, mais uma vez, o Senhor conduza essa pregação através do teu Santo Espírito, trazendo essas palavras, Deus, para o nosso coração,
gravando-as e santificando as nossas vidas. Nos ajude, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando você pensa nos 10 mandamentos, o que você pensa? Qual é a sua concepção quanto aos 10 mandamentos? O que foi instituído aqui? Qual foi a necessidade deles? Para que você entenda, meu amado, o porquê dos 10 mandamentos, qual a sua necessidade, a sua urgência, você precisa, primeiramente, entender quem é Deus. Então, tudo que vamos falar aqui para te trazer a compreensão dos 10 mandamentos, parte de algumas perspectivas. Primeira delas, para entender os 10 mandamentos, eu tenho que ter uma perspectiva, ou seja, um conhecimento de quem é Deus. Segundo ponto, eu preciso entender a doutrina que chamamos de antropologia, que é a doutrina do homem. Quem é o homem? Então, teologia, o estudo de Deus, antropologia, o estudo do homem, esses dois conceitos são totalmente necessários para que você entenda o que é a lei. Para que eu entenda o que é a lei, eu preciso saber que existe uma diferença entre Deus, uma diferença entre o homem, e algo que mostre essa diferença. Então, meus irmãos, a primeira abordagem para trazer aqui para nós é o conhecimento deste Deus. O que nós precisamos saber quanto a Ele. E quase toda a sã doutrina consiste nessas duas partes. No conhecimento de Deus e de nós mesmos, os homens. Se você tem uma falsa concepção de Deus, ou uma falsa concepção sobre quem você é, biblicamente falando, você vai ter dificuldade para entender qual é a função da lei. Para que ela serve? A lei, ela não foi anulada por Cristo, ela foi cumprida. Digamos que ela ainda ganhou mais sentido na vida de Cristo, mas ela em momento nenhum deixou de existir, inclusive os 10 mandamentos. O que Deus se refere, o que a Deus se refere, temos de aprender no que diremos aqui. Então eu tenho que entender, meu amado, o que a Bíblia se refere a Deus. Quando a Bíblia trata do caráter, dos atributos de Deus, o que eu sei, o que eu conheço e como eu me relaciono a este Deus. E para mantermos uma fé sólida, em primeiro lugar temos que reter na mente que Deus é sabedoria, justiça, bondade, misericórdia, verdade, poder e vida infinita, eternidade. E todas essas coisas, meus amados, onde quer que sejam notadas, procedem dele. Todas. Quando você ouvir sobre sabedoria, justiça, bondade, misericórdia, saiba que isso provém de Deus. Olha só o que diz Tiago, capítulo 1, verso 17. Toda bondade e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Ainda assim, Provérbios 16, verso 4, olha só. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia dos ímpios. Irmãos, tudo provém dele, na sua justiça, na sua sabedoria, no amor, na misericórdia. Tudo converge em Deus. Toda a criação, olha só o que diz Provérbios, até o ímpio para o dia do ímpio, do castigo. O que seria o dia do castigo? A não ser o derramar da ira de Deus? Em segundo lugar, o que temos que entender, todas as coisas no céu e na terra foram criadas para a glória dele. Tudo foi criado para a glorificação do nome de Deus. Inclusive o ímpio, para o dia do castigo. É nesse ponto, meus amados, que muitos cristãos caem em dúvidas. Principalmente quando tratamos da doutrina da eleição. Por que uma pessoa
eles dizem, né? Eu não enxergo dessa forma, são destinadas ao inferno. Eu já encaro numa outra perspectiva. Elas estão caminhando os próprios passos delas. Porém, alguns Deus deu a capacidade de entender, de reconhecer que Ele é Deus. Mas toda a humanidade está regulada numa mesma posição, está colocado. Então, quando eu olho para o dia do juízo, e aqueles que dizemos que são os vasos de ira, a palavra diz isso, isso também trará glória para o nome de Deus. Como conheceríamos a justiça de Deus, a ira de Deus, atributos dele próprio, sem que essas pessoas não fossem preparadas para o dia do juízo? Então tudo, perceba, meu amado, converge em Deus. E tudo é feito, todas as criaturas, inclusive os demônios, Satanás, é para a glorificação do nome de Deus. E é algo que temos que entender. A nossa dificuldade é querer defender Deus contra o mal. Não, Satanás é um opositor de Deus. Quem disse? Quem disse? Satanás tem poder para se rebelar e se opor a Deus? Satanás é criatura, meu irmão. E tudo que ele faz é como Calvino diz, eu sempre repito aqui, é como um cão na coleira de Deus. Estava lendo hoje mesmo a tentação de Jesus no deserto, segundo o relato de Lucas nos Evangelhos. E Satanás diz, quando oferece todos os reinos para Jesus Cristo, ele falou, tudo isso foi me dado. Quem deu? Quem deu para ele? Então veja, tudo está no controle de Deus, tudo está se encaminhando como Deus deseja, para a glória do seu próprio nome. Então são coisas que não devemos ter dificuldades quanto à eleição. Paulo Júnior disse que mesmo se ele for mandado para o inferno, e eu também compartilho do mesmo pensamento, eu direi para ele, mesmo indo para o inferno, o Senhor é justo, é verdade, eu mereço o inferno. Você merece o céu? Você merece ir para o céu? Olhar para o lado ver Moisés? Olhar para o lado ver Paulo? Jonatas Edwards? Você merece? Se você perguntasse para eles, também falariam que não merecia. Então, irmãos, mesmo que você vá para o inferno, saiba, isso trará glória para o nome de Deus, porque Ele será justo e bom nesse caminho. Então, eu não entendo que muitos têm dificuldade quanto a isso. Na verdade, eu entendo, porque é muita falta de humildade reconhecer que tudo que Ele faz é justo e bom. E isso, irmãos, para servi-lo tão somente em razão da sua própria natureza. Tudo, toda a criação, todo o céu, toda a terra, é tão somente para servir a sua própria natureza. Conservar sua regra, aceitar sua majestade e, em obediência, reconhecê-lo como Senhor e Rei. Tudo isso se deve a Ele por direito. Somos criaturas, correto? Tudo que você toca, tudo que você vê provém dele, criado através de Cristo. Será que ele não está errado? Ou será que é exigir muito que tudo isso reconheça que ele é o Criador e que merece essa glória? Ele está nas suas prerrogativas de Criador, assim como Cristo. Ele está numa posição que realmente merece toda a reverência, todo o temor, toda a glória, afinal tudo vem das suas próprias mãos. Ou a sua casa, junto com a sua esposa, chega outras pessoas lá e manda na sua casa, é assim? Por quê? Quando geralmente o filho, sai de casa, se casa com outra pessoa, aí qualquer desavença que tem, o filho fala, aqui são as minhas regras agora, aqui quem manda sou eu. Ou seja, você está trazendo para si prerrogativa sobre o domínio daquele lugar. E Deus? É dono de que lugar? Quais as prerrogativas que ele tem então?
Então, irmãos, temos que começar a pensar nisso. Devemos reconhecê-lo como Senhor e Rei. Tudo isso se deve a Ele por direito. Olha só, irmãos, 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, é por isso que Paulo nos diz o seguinte: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa. Olha só que qualquer outra coisa abrange uma gama de situações imensas. Façam tudo para a glória de Deus. Por que será, né? Porque a glória tem que ir para Ele. Se você trabalha, como eu disse aqui no momento de gratidão, quem lhe deu saúde para sair para trabalhar hoje? Quem lhe exerceu misericórdia com você hoje, meu irmão? Para que você cuidasse dos filhos, para que você se levantasse, para que você corresse atrás das suas coisas. Foi a livre e espontânea misericórdia de Deus sobre a sua vida. Será que é exigir muito que você glorifique a Ele com o sopro de vida que você tem? Mas não, as pessoas caem num senso de merecimento, e tudo isso é devido a não entender quem Ele é. Lembra que eu falei no início? Toda a lei vai trazer sentido quando entendo quem Deus é e quem o homem é, teologia e antropologia. Logo, quando eu tenho um conceito distorcido de quem é o homem, eu tiro essa glória de Deus e coloco no homem. É isso que todo o renascentismo, todo o humanismo colocou na mentalidade dos seres humanos. Esses púlpitos, meus amados, que têm colocado o homem como o centro de adoração, eles não entendem. Se você falar sobre o decálogo com eles, eles dificilmente irão lhe explicar qual que é a finalidade da lei. Porque tem um conceito elevado do homem. Em terceiro lugar, Deus é em si um juiz justíssimo, de modo que castigará com severidade todos aqueles que se apartarem de seus preceitos, os que não querem ser submissos à sua vontade, os que pensam, dizem ou fazem aquelas coisas que não visam a glória dele. Tudo que fazemos que não visa a glória de Deus é pecado. Tudo. Se você faz qualquer coisa, seja namorar, trabalhar, casamento, criação dos filhos, se você faz alguma coisa na sua vida que não visa glorificar o nome de Deus, é pecado, é rebeldia. Um cristão vive exclusivamente para a glória de Deus Pai, através do Filho. Salmo 7, verso 8 e 9, ele é o justo juiz. Olha só. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Justo juiz. E você será julgado justamente pelas suas obras. E qual vai ser o crivo das suas obras? Se elas glorificaram a Deus ou não. Esse vai ser o crivo. Lembra de Mateus capítulo 7? Jesus: expulsamos os demônios em teu nome. Fizemos muitos milagres, maravilhas. Eu lhe pergunto, e pergunto a mim mesmo também: fizeram em nome de Cristo? Fizeram em glória ao nome de Cristo? Ao nome de Deus? Porque a resposta de Jesus Cristo foi: apartai-vos de mim, não vos conheço. Ou seja, meus amados, temos que analisar os nossos feitos, a nossa conduta, os nossos pensamentos. Tudo aquilo que temos realizado glorifica o nome de Deus, porque isso é ter um entendimento de teologia de quem Ele é e automaticamente de quem eu sou. Em quarto lugar, Ele é misericordioso e manso, recebe benignamente os pobres e miseráveis, que a sua clemência se refugiam à sua fidelidade. Ora, o Salmo 61 aqui é um refúgio de Davi justamente em Deus. E quando estes o procuram com uma disposição de coração sincera, Ele certamente os receberá, porque Ele é benigno e misericordioso. Está preparado a perdoar e a se condoer de quantos lhe rogam por perdão.
querendo sempre socorrer e ajudar o que lhe implora seu auxílio, e guardar os que nele depositam e lançam toda a sua confiança. Isso é perfeito. Isso é perfeito. Agora, partindo por uma perspectiva do homem, que tudo que falamos aqui são atitudes relacionadas ao conhecimento de Deus, em glorificar a Deus. Agora, partindo da perspectiva do homem, que também se faz necessária para entendermos o decálogo. Em primeiro lugar, temos que entender de que Adão é o pai de todos nós. A primeira coisa que você precisa entender, e ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus, correto? Essa é a narrativa de Gênesis. Equivale dizer que ele foi adornado com sabedoria, Adão foi adornado com sabedoria, com justiça e com santidade. E foi de tal modo unido a Deus, por esses dons de graça, que poderia ter vivido eternamente nele. Deus tinha uma proximidade de Adão, conversava com Adão, entrava no jardim, era um relacionamento muito próximo. Ele poderia ter vivido eternamente nesse relacionamento, se houvesse permanecido inabalável na integridade que Deus lhe outorgava. Gênesis 1, 26 e 27, olha só o que embasa isso. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Está ali. Eclesiastes capítulo 7, verso 29, Salomão também nos traz alguns sinais sobre essa criação. Assim, cheguei a esta conclusão: Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Ou seja, Salomão traz a figura de Adão na sua primeira criação de Deus. Um homem justo, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Veja, amados, a figura do primeiro Adão foi feita reta, porém contaminou-se com o pecado. Adão deslizou-se para o pecado. Essa imagem e semelhança de Deus foram canceladas, obliteradas, ou seja, ele perdeu todos os benefícios da graça divina. Foi perdido isso, pelas quais teria sido possível retomar o caminho da vida. Gênesis 5, verso 1 a 3, olha só. Os filhos de Adão, que se esperava-se que fossem criados também à imagem e semelhança de Deus, agora foram, este é o registro da descendência de Adão, ou seja, nós, todos nós aqui. Quando Deus criou o homem à semelhança de Deus, o fez, tendo Adão como referência. Passa. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Mais um. E 130 anos Adão gerou um filho à sua semelhança. Qual semelhança? A primeira da criação justa, reta, ou a caída? A caída. Então, olha só, os filhos que vieram na posteridade de Adão já vieram na semelhança dele, na condição caída. E é essa que nós também fomos criados, fomos gerados conforme a sua imagem, a imagem de Adão, não é de Deus, e deu-lhe o nome de Sete. E daí de Sete veio todas as outras raças, aí veio. Estamos aqui. Além do mais, ele foi afastado para longe de Deus e veio a ser um completo estranho. Disso, segue-se que o homem foi despido e privado de toda a sabedoria, retidão, poder, vida, os quais, como já se sabe, só poderiam ser mantidos em Deus. Em consequência, nada lhe foi deixado, salvo a ignorância, a iniquidade, a impotência, a morte e o juízo. Isso foi deixado a ele. Estes são deveras o fruto do pecado. Romanos 5, verso 12 a 15. Olha só o Adão, pai federal. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo, Adão, por um homem, e pelo pecado, morte. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos, olha só, olha o entendimento do homem que eu tenho que ter.
todos pecaram. Gálatas 5, verso 19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestas. Olha aqui a consequência do pecado. Olha o que herdamos com essa queda. As obras da carne. Imoralidade sexual. Ué, Adão ficava na frente de Eva e eles sentiam vergonha um do outro? Nus? Não. Depois, com o pecado, entrou imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Veja então, irmãos, como este verso aqui faz um link sobre uma condição de quem Deus é e sobre a condição de quem nós somos. O que é necessário para nós então? Concordam comigo que existe um abismo de diferença que nos separam de Deus? Existe para o homem este abismo. Essa calamidade, meus amados, recaiu não só sobre o próprio Adão, mas também em nós, que somos a sua semente progênie. Consequentemente, todos nós nascemos de Adão. Somos ignorantes e destituídos de Deus, perversos, corruptos e carentes de todo bem. Eis um coração especialmente inclinado a todas as sortes de mal, que eu acabei de ler aos irmãos, saturado de desejos depravados. Hoje mesmo você teve algum pensamento depravado, não teve? Hoje mesmo. Todos os dias nós pecamos. E o erro é que alguns pastores, teólogos, defendem que o homem não é conforme isso que eu acabei de lhes apresentar. Defendem que o homem contém bondade dentro de si. Se contém bondade dentro de si, meu irmão, por que você não passa um dia sem pecar? Por que você não faz uso da sua bondade e passa um dia inteiro sem pecar? Mas vamos fazer, crente não aposta, né? Mas vamos fazer essa aposta. Paga um lanche na cantina. Fica um dia sem pecar. Um dia inteiro. Nos seus pensamentos. Irmãos, isso é uma falácia, isso é uma heresia. Dizer que o homem não está contaminado completamente pelo pecado. Completamente, inteiramente. Jeremias 17, verso 9 e verso 10. O coração do homem é o juízo de Deus. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então veja, este texto de Jeremias traz justamente este paralelo de quem Deus é e de quem nós somos. O coração do homem, todo corrompido, cheio de mácula, Deus consegue olhar dentro dos nossos corações e saber tudo o que está aí. Mas se exteriormente exibirmos algo bom, a mente persiste em tal estado interior de perversidade imunda e tortuosa. Porque você pode objetar e argumentar que conhece pessoas que não têm esses desejos de imoralidade, é uma pessoa moralmente correta. Correto? Eu conheço, talvez você conheça também. Pessoas que não são cristãos, mas que têm uma conduta ali refinada. Tem uma conduta que não deseja passar a perna em ninguém. Eu te pergunto, você consegue sondar o coração dele? Irmão, se você pudesse um dia apenas sondar o coração de tais pessoas, você veria o tanto de maldade que existe dentro desse coração.
todos nós aqui temos tanta capacidade de exercer o mal que seríamos igual a Hitler. Teríamos a mesma capacidade de Hitler, de matar, de tomar posses, destruir, causar guerras. Sim, você. Você. Portanto, por mais que o homem tenha em si aparência de santidade, isso nada é senão hipocrisia e até mesmo abominação aos olhos de Deus. Já que os pensamentos da mente sempre são depravados e corrompidos, armam emboscadas, certamente merecemos o juízo de morte eterna. Só pelos nossos pensamentos. Ainda que um recém-nascido, que nada nos é deixado a fazer, que porventura seja aceitável a Deus, nem ficou em nosso poder agradar-lhe, está em nós o desejo de desobedecer a Deus, mesmo no pequenininho. Conquanto sejamos criaturas de Deus, devemos servir a sua honra e glória e obedecer aos seus mandamentos. Temos uma mamãe ali. Pergunte para ela se os filhos dela já não têm desejos obscuros. Não tem, meu irmão? Pequenininho assim, ó. Pequenininho. Sai lá na porrada, não sai os dois? Dá força para o Jojo de um homem. Dá minha força para o Jojo. O que ele faz com a namoradaça? Estão entendendo, meus irmãos? A sua filhinha lá também, ele já sabe. Então não caia nessa alegoria que as pessoas criam. Olha como a criança é pura. Pura? Pura de quê? Se a pureza sua é assimilar o pecado segundo a influência da sociedade, você está redondamente enganado. A sociedade colabora? Sim, colabora. Mas não significa que o coração da pessoa já nasça com essa predisposição de arrogância, de destruição, de suicídio, de homicídio. Já tem tudo isso, irmãos. E não devemos excusar-nos sobre a alegação de que somos carentes de habilidade e como devedores empobrecidos. Pois a culpa que nos obriga é nossa. A responsabilidade, a culpa desses desejos que estão em nossos corações é totalmente nossa. Oriunda do nosso próprio pecado, deixando-nos sem a vontade ou capacidade de fazer o bem. Ora, visto que Deus justamente vinga os crimes, devemos reconhecer que estamos sujeitos à maldição e merecemos o juízo da morte eterna. Não está aqui, Isadora, mas primeiro, põe Romanos capítulo 1 aí, verso 20, para mim, por favor. Romanos 1, 20. Paulo trata exatamente sobre isso, o estado natural do homem, nos primeiros capítulos de Romanos. Olha só. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, olha o conhecer de Deus, têm sido vistos claramente. Só pelos crentes? É só crente que vê a criação? Sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Eu vi uma charge, meus irmãos. Você não acredita que foi o Nicodemos que postou? E a charge era um ateu, e ele via aqueles templos, né, todos arquitetônicos, e falava, nossa, como o homem é habilidoso na criação. Aí ele via um carro todo na última geração e falava, olha só que criação mais estupenda. Aí daqui a pouco ele estava de frente com a natureza. O arco-íris, os pássaros. E ele fala, isso aqui foi uma... veio do nada. Que incoerência! Não é assim, irmão? Não é assim? Um ateu olha para uma Ferrari e fala, não, isso aí veio do nada. Então ele reconhece, foi uma criação, exigiu estudo. Aí ele olha para a natureza e diz, não, isso aqui veio do nada.
mais um. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. São culpados pelos seus próprios pecados, pela sua própria condição pecaminosa. Romanos 7, verso 18 ao 24 diz o seguinte: sei que nada de bom habita em mim. Olha o apóstolo Paulo retratando. Isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pode passar. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, este eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. O apóstolo Paulo, trazendo para a primeira pessoa, falando: o pecado que habita em mim tem força na minha carne. Tem na sua? Tem na sua ou tem? Assim, encontro esta lei. Olha onde surge a lei. Que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Olha, agora, irmãos, olha, no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Paulo está apresentando 3 características aqui. Ele contém uma consciência que medita na palavra de Deus. Ele tem uma vontade de querer agradar, mas existe uma força que atua em seus membros. Veja só que parece um paradoxo. Ele tenta fazer algo, mas não consegue. Ele sente uma força atuando em seus membros. Mas como ele sabe que aquilo é mal? Como ele chega à consciência de que aquilo não é bom? Pela lei que está no seu consciente, a qual ele diz que tem prazer. É agora que entramos na terceira perspectiva, a lei. Irmãos, por essa razão, a Escritura nos denomina filhos da ira de Deus e declara que somos precipitados na morte e na destruição. Ao homem não se deixa nenhuma razão para que busque em si retidão, poder, vida e salvação. Algum homem pode salvar a si mesmo? Algum homem pode ter poder, vida abundante em si mesmo? Não. Pois todos esses atributos se encontram somente em Deus, eliminado e separado dele pelo pecado, como já vimos. O homem só achará em si infelicidade, fraqueza, perversidade. Falamos domingo sobre a geração incrédula e perversa, morte, em suma. Tudo que vamos encontrar olhando ali fora na humanidade é o próprio inferno. A condição dessas pessoas já é um pequeno retrato de uma condição de inferno. Não estou dizendo que inferno é aqui não, não é isso que eu estou falando. Efésios 2, verso 1 a 3, diz o seguinte: olha o curso deste mundo. Paulo dizendo à igreja: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, Satanás. O Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. E último, anteriormente, olha só, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, a qual eu já trouxe para vocês em Gálatas capítulo 5, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Esse é o curso do mundo. Romanos 3, verso 9, olha só, verso 19, olha o que ele diz. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não.
Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Qual que é o contexto aqui dessa passagem de Romanos 3? Existiam os judeus, existiam os gentios. Os gentios estavam vindo a Cristo, estavam conhecendo a Cristo. Os judeus se achavam superiores por conter e conhecer a lei. E Paulo lança essa indagação. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Será que existe um grupo seleto, um grupo diferente? Você vê que não, porque ele coloca todos no mesmo pacote. Todos estão debaixo do pecado. E ele continua dizendo: como está escrito, não há nenhum justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, ninguém. Todos se desviaram. Bate com Efésios capítulo 2, vem de encontro. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Sua garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam. Veneno de víboras está em seus lábios. Olha a condição do homem. Sua boca está cheia de maldição e amargura. 15. Seus pés são ágeis para derramar sangue. 16. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos. 17. E não conhecem o caminho da paz. Não conhecem. 18. Os seus olhos, aos seus olhos é inútil temer a Deus. Último, sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Qual que é a função da lei então? Né? A lei é para despertar em nós o juízo de Deus. A lei salva? Salva a lei, irmãos? A lei salva alguém? Qual é o único meio de salvação? Jesus Cristo. Mas a lei é boa? A lei é santa? Sim, para trazer condenação para nós. Para nos mostrar quem nós somos. Agora estamos estabelecendo um link sobre quem é Deus, quem é o homem. E qual que é a relação entre esses dois? A lei faz muito bem esse papel. Se eu preciso de um Salvador, é graças à lei que despertou em mim um senso de um Salvador, porque eu estou condenado. Sabe como eu falei de Nicodemos? Sabe como ele evangeliza as pessoas? Ele era missionário, lá no Rio Grande do Norte. Ele chegava na casa da pessoa e lia os 10 mandamentos antes de falar de Jesus. Antes de qualquer coisa. Ele lia os 10 mandamentos e ele falava: você cumpre tudo isso aqui? Você cumpre? Você consegue obedecer tudo isso aqui? A pessoa, claro, vai dizer não. Então você precisa de um Salvador. Será que é importante estudarmos a lei? Entendemos qual o efeito dela sobre nós? O nosso problema é apresentar um remédio, uma solução, sem apresentar uma causa. Para apresentar Jesus, você precisa diagnosticar o cliente ou o doente. E como é que você vai diagnosticar esse doente? Decálogo. Decálogo, dentre outros. Mas aqui está o que Deus exige do seu povo. Aqui está a regra do juízo. E isso deve despertar em nós temor. Porque quando eu olho aqui para os 10 mandamentos, eu vejo quão eu preciso de Cristo. O quão eu preciso de Cristo. Todavia, meus amados, o homem se encontra inchado pela ignorância e a ambição, e cego de egoísmo. Ele é incapaz de ver a si mesmo e, por assim dizer, descer ao seu interior e confessar a sua miséria. O homem, ele acha que está bem com Deus. O homem acha que por fazer aquelas orações incrédulas, ele já é salvo. Oração salva alguém? Vir à igreja salva alguém? Batismo salva alguém? Jesus Cristo salva. Ao ver nossa condição, o Senhor nos uniu com uma lei escrita, ensinando-nos qual é a perfeita justiça de Deus. Ou seja,
solidamente fixados em Deus, devemos voltar os nossos olhos tão somente para Ele e nele focalizar todo o nosso pensamento, aspiração, ato ou palavra. Quem aqui deseja glorificar a Deus com todos os seus atos, com tudo que é? Ninguém? Só Isadora? Então, analisar os 10 mandamentos é um bom começo para você glorificar o nome de Deus com sua vida. Esse ensino da justiça mostra nitidamente quanto nós temos afastado da vereda reta, do caminho reto. Com esse fim, vemos também todas as promessas e maldições exibidas a nós na própria lei. Pois o Senhor promete que se alguém cumprir perfeita e exatamente essas leis, essas exigências, certamente receberá galardão da vida eterna. Mas aí eu volto lá para Romanos capítulo 7. Eu tenho prazer na lei, mas eu não consigo atuar. Eu não consigo obedecê-la. Nós, como crentes, é nisso que entra Jesus. Somos salvos não pelas nossas obras, mas pelas obras de Cristo. Ele cumpriu tudo isso aqui? Perfeitamente cumpriu, sem nenhum desvio. Aquilo que Paulo fala em Romanos 7, em Romanos capítulo 8, ele já fala: graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, as misericórdias dele. Então ele apresenta a condição do homem e traz a solução. Mas não significa que essas obras e essa obediência não vai sendo gerada na vida do crente. Porque tem aqueles que vivem na hipergraça. Já ouviram essa terminologia? A hipergraça descarta qualquer mandamento, qualquer lei. Qualquer lei. Inclusive, você viver em pecado, viver como Gálatas 5, nas obras da carne, fala que você ainda é salvo. É o crente carnal. Não necessita de quaisquer obediência. Isso é heresia. Isso é heresia. Você foi salvo sim pela graça. Você é justificado pelas obras de Cristo. Mas não significa que existem sinais e marcas geradas dentro de nós. E o nome disso é santificação. Tito 2,14, põe rapidinho para mim. Só para trazer biblicamente isso que eu estou falando. Para refutar toda essa heresia de hipergraça. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar, olha só, purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Existe causa e existe efeito. A causa é Cristo. O efeito é a santificação que nos coloca nas boas obras. Então pare com essa ideia de que eu sou salvo em Cristo e acabou. Não, existem sinais de que eu sou salvo em Cristo. E é uma vida piedosa. Voltando, irmãos. O homem tem dificuldade para reconhecer isso. Gálatas 3,10 diz sobre aqueles que não cumprem a lei. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. Isso aqui é obras. Pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Irmãos, mais uma vez, trazendo o conceito dos judeus. Então, obedecer, ter Cristo como Senhor da minha vida, implica a eu desejar e querer obedecer cada vez mais em aperfeiçoamento nele. Seguramente, por meio dessa punição, ele compreende todos os homens que já existiram e que existem ou existirão. Entre eles, não se pode apontar um que não seja transgressor da lei. Nenhum. A lei nos ensina a vontade de Deus, a qual somos constrangidos a cumprir em relação a qual estamos em dívida. Mostra-nos, irmãos, como somos aptos a efetuar exatamente nada do que Deus tem ordenado.
É só olhar para nós mesmos. Nós mesmos. Por conseguinte, evidentemente, ela nos serve como um espelho na qual podemos discernir e contemplar o nosso pecado e maldição. A lei é um espelho de quem você é. Você olha para a lei e você consegue analisar quem realmente você é diante de Deus. Deus é o Criador. Nosso Deus, Senhor Pai. Por essa razão devemos a Ele a glória, honra e amor. Todavia, como nenhum de nós cumpre esses deveres, a lei, todos nós merecemos a maldição, o juízo, em suma, a morte eterna. É por isso que o Paulo Júnior disse, se ele me mandar para o inferno, será justo. Porque ele olha para a lei todos os dias e ele vê o quão transgressor ele é. Portanto, devemos buscar outra via de salvação, para além da justiça das nossas próprias obras. Devemos, então, através da lei, encontrar algum caminho. A lei nos leva até quem? Aquele que cumpriu ela. Essa via é o perdão dos pecados. Então, visto que não se acha em nosso poder a capacidade de satisfazer o que devemos, então cumpre que nos desesperemos de nós mesmos e busquemos e guardemos socorro de outra fonte. Irmãos, após descermos a essa humildade de submissão, o Senhor Jesus Cristo brilhará. Brilhará seu rosto sobre nós e se mostrará clemente, benigno e manso. Irmãos, eu tenho aprendido diante da análise das Escrituras, diante de conceitos doutrinários como arrependimento, fé. Uma pessoa que você apresenta o quão pecadora ela é diante das Escrituras, e mesmo assim ela fala, não, eu não sou isso que está falando. Adianta você apresentar um Salvador para essa pessoa que se acha justa, que não está perdida, aos olhos dela, ela está no caminho, está correta. É isso que chamamos de jogar pérolas aos porcos. Jesus veio para os perdidos, Jesus veio para os humildes, para aqueles que olham para a lei e necessitam de um Salvador, necessitam de um outro meio para obter justiça diante de Deus. 1 Pedro, capítulo 5, verso 5. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Quem são os humildes? Os perdidos, os pecadores. E aí, irmãos, que diante da lei, eu apresentei aos irmãos o conhecimento de Deus, o conhecimento do homem, um caminho a ser percorrido, que é a lei, porém somos inaptos a cumpri-la, mas essa lei nos leva até Jesus Cristo. O amor de Deus em Cristo. Se implorarmos socorro, seguramente estaremos equipados com a sua proteção. Seremos capazes de fazer todas as coisas. Ele nos concede, segundo o seu beneplácito, um novo coração, a fim de querermos um novo poder com o qual sejamos capazes de cumprir seus mandamentos. E essas são as promessas contidas no Antigo Testamento, principalmente em Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Põe para a gente, por favor, Isabel. Olha só, gente. Darei a vocês um coração novo, e porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, o coração orgulhoso, o coração soberbo, e em troca darei o coração de carne. Essa é a promessa para aqueles que nascem de novo. Nascer de novo significa estar sujeito à lei, obediente a Cristo,
para que isso seja conformado à sua vida. É isso, meu amado. E nos exige todas essas benesses por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual, muito embora fosse um só Deus com o Pai, se vestiu de carne. O Verbo se fez carne. João capítulo 1. Fez aliança conosco e nos uniu intimamente com Ele. Tão separados estávamos de Deus, mas Cristo nos apanhou e nos reconectou a Deus. Irmãos, Ele cumpriu as exigências da lei. Isaías 53, a profecia de Cristo. Olha só. Isaías 53, verso 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas quais são as nossas enfermidades, irmãos? Quais são as nossas doenças? O que é essa enfermidade a não ser a nossa incapacidade de cumprir aquilo que Deus deseja? Ele olha para você, meu amado, olha para a sua alma, olha para aquilo que você não consegue fazer, toma sobre si, porque o que você não consegue fazer gera um débito com Deus. Ele toma sobre si e Ele cumpre no seu lugar, Ele te justifica, Ele expia o seu pecado. É como se Deus olhasse para nós e enxergasse Cristo no nosso lugar. Tira Cristo, o que fica? O que sobra? Aquele pecador que está sujeito à lei, que é infrator e transgressor, está em débito, está devendo, destituído da glória de Deus. Por que destituído da glória? Porque a vida dele não traz glória nenhuma a Deus. Porém, quando temos Cristo ao nosso lado, somos banhados por esse sangue, aí sim, Ele consegue nos enxergar com virtude, não devido a nós, mas devido a Ele, que morreu no nosso lugar. Também pelo mérito da sua morte, pagou as nossas dívidas, para com a justiça de Deus apaziguou a sua ira. Ora, irmãos, o que seria de nós sem Cristo? O que seria de nós? Essas são as dádivas, irmãos, do nosso Senhor. Efésios 2,5 diz, isso que se chama graça. Deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Pela graça. Colossenses 1, versos 21 e 22. Antes vocês estavam separados de Deus, destituídos da sua glória. Na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas o 22, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, ou seja, o sacrifício mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. O que te acusa então? Satanás? A lei te acusa. A lei te acusa. Cristo é o que te livra de qualquer acusação. Olha como é importante você conhecer o crivo. Vamos lá, irmãos. Vamos lá, você tem um encontro com o juiz. Você recebeu lá é o procurador que chama? Que entrega. Não, no juiz, quando você tem que ir, vai ao procurador na sua casa e entregar a intimação para você poder comparecer diante do juiz. Aí ali naquela intimação tem o seu delito. Nos Estados Unidos lá passar no vermelho, né, no sinal vermelho, regras de trânsito, você tem que responder. Você não ia procurar saber qual é a lei que te enquadra? Você está sendo convocado para comparecer diante do juiz. Você não vai buscar entender qual foi a sua transgressão? Aí você vai chamar um advogado. O que o advogado faz? Ele pega a lei,
Ele pega o Código Civil ou o Código Penal, o que for. E ele vai tentar trazer ali justificativas e defesas para a sua pessoa. E nós? Para a nossa alma? Estamos sendo intimados todos os dias. Existe um crivo passando pelas nossas almas. Você tem ciência disso? Eu tenho que saber. Eu tenho que saber, porque se eu desejo como crente glorificar o nome de Deus, eu quero sim, mesmo que isso aqui acuse-me, mesmo que isso gere em mim um senso de juízo, eu quero me adequar para glorificar o nome de Deus através de Cristo. Não pensando que isso aqui vai me salvar, mas para que eu glorifique o nome de Deus, honrar meu pai e minha mãe, não furtar, não dar falso testemunho e dentre outras. É importante tanto para despertar o juízo em nós, tanto para que nós possamos, através de Cristo, glorificar o nome de Deus através disso. A lei sem Cristo é só combinação. A lei com Cristo, meu irmão, é glorificação. Essa é a diferença. Um processo de santificação e obediência. Enquanto formos mantidos neste corpo mortal, vão morrer de nós os desejos depravados, as propensões da carne e tudo que demonstra perversidade. Irmãos, enquanto estivermos aqui, vamos estar sujeitos a isso. Enquanto estivermos aqui. Se participamos de Cristo, Ele possuirá todos esses tesouros, dons celestiais do Espírito Santo, em quais nos conduzem a vida e a salvação. É ao menos, irmãos, que possuímos a fé genuína e viva. Jamais aprenderemos isso. Com ela, a fé, reconheceremos que todo o nosso bem está nele. Nós mesmos nada sairíamos fora dele. Manteremos como indubitáveis que nele nos tornamos filhos de Deus, herdeiros do reino celestial, em Cristo. Essa, irmãos, esses motivos é o que se faz necessário a exposição do decálogo. Os 10 mandamentos da lei foram divididos em 2 tábuas. A primeira tábua inclui os primeiros 4 mandamentos, os quais nos instruem o que devemos a Deus. Reconhecê-lo, professá-lo como o único Deus, amá-lo, honrá-lo e temê-lo. Acima de tudo mais, depositar unicamente nele todas as nossas esperanças e necessidades. Êxodo 32:15, olha só. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. É sobre essas que lemos aqui. A segunda tábua compreende os 6 mandamentos restantes. Então na primeira tem 4 mandamentos, que regem todo o nosso relacionamento com Deus, e a segunda tábua tem outros 6, as quais equivalem ao amor e deveres do amor a serem praticados por causa de Deus para com o nosso semelhante. Então os 4 primeiros, meus deveres para com Deus. Os 6 restantes, meus deveres para com o próximo. Ainda que toda a lei estivesse incluída nesses 2 tópicos, nosso Senhor quis proclamar mais profunda e explicitamente por meio dos 10 mandamentos tudo o que pertence à honra, ao temor e ao amor para com Ele, e tudo o que tem a ver com o amor que por sua causa Ele nos impõe com nossos semelhantes. E foi por isso que houve um resumo da parte de Cristo. Mateus 22, 37 ao 40. Olha só. Respondeu Jesus: ame ao Senhor. Volta um, acho que tem uma pergunta antes, né? Olha lá. Mestre, vem um fariseu, vem Jesus. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus vai resumir os 10 mandamentos em 2, que são as 2 tábuas. Olha só. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Ou seja, a primeira tábua
com os 4 primeiros mandamentos. E você pode analisar na sua Bíblia que os 4 primeiros estão totalmente relacionados ao meu relacionamento com Deus. Aí vem o segundo, é semelhante a ele. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Aí. Jesus anulou a lei? Anulou o decálogo? Então devemos observar e estudar nas suas minúcias. Ele diz, no início do decálogo: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Com essas palavras, informamos que Ele é o Senhor que tem o direito de promulgar mandamentos a quem devemos obediência. Além disso, Ele evoca a mente quão gloriosamente manifestou sua força e seu poder quando ajudou os israelitas. Olha, irmãos, ajudou os israelitas a quê? A conseguir o livramento da servidão do faraó. Como diariamente exibe o mesmo poder quando retira os seus escolhidos da servidão do pecado. Irmãos, Ele te livrou dessa escravidão, Ele te livrou dessa terra do Egito, Ele lhe concedeu liberdade em Cristo Jesus. Como Ele apresenta nos primeiros versos, olha só, irmãos, no verso 1 e verso 2. Deus falou todas essas palavras. Êxodo capítulo 20, irmão, verso 1, verso 2. E Deus falou todas essas palavras dizendo: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Ou seja, se você é salvo, se você reconhece esse Deus que te livrou das garras do pecado, das algemas, das correntes, da escravidão do pecado, desta acusação da lei, então é para você. É para você, eleito de Deus. É para você que não serve mais ao pecado. É para você que está escrito isso aqui. Meu amado, os reformados normalmente compreendem a lei mosaica em 3 dimensões. E é importante entendermos essas divisões, pois dúvidas podem incorrer devido às outras leis e no porquê não as cumprimos também. Porque quando eu apresento um decálogo dizendo que hoje temos que cumprir o decálogo, logo você pode perguntar: aí as leis cerimoniais temos que cumprir também? Você está falando aí que eu vou ter que guardar o sábado. Calma que vamos chegar lá, tá? Antes de você ficar com os cabelos arrepiados aí, vamos chegar lá. Irmãos, os reformados dividem as leis em 3 dimensões. E devemos olhar o caráter divino dos 10 mandamentos em especial, que estão encerradas em Cristo. Olha só, a lei moral corresponde às regras que refletem o caráter de Deus e são expressas mais claramente no decálogo, nos 10 mandamentos. Essas são as leis morais. Por que moral? Porque expressa o caráter de Deus. Meu desejo é glorificar o nome de Deus com tudo que eu faço? Então eu tenho que observar a moralidade que existe em Deus. Leis morais. Segunda dimensão das leis é as leis cerimoniais, que dizem respeito às cerimônias, os sacrifícios, instituídos pelo próprio Deus no sistema levítico. Mas essas foram consumadas em Cristo, porque apontavam para Ele. Quem foi o Cordeiro perfeito? Ou seja, irmãos, tudo aquela lei cerimonial apontava para um único sacrifício, o sacrifício de Jesus Cristo. Então estas foram encerradas em Jesus. E terceiro, existem as leis civis e judiciais, também instituídas pelo próprio Deus. Trata-se das leis que regiam Israel sob uma teocracia, de forma a preservar aquela descendência, preservar aquele povo, até que nascesse quem? Jesus. Então o que sobra para nós, tendo Jesus Cristo já vivo,
já com a sua obra consumada, o que sobra para nós? As leis morais. Porque essas refletem o caráter de Deus. E Deus muda. Deus é imutável. Então, quando você ler o Antigo Testamento e você vai se deparar com as leis, você tem que fazer essa distinção. Leis cerimoniais, isso está apontando para Cristo. Leis civis e judiciais, essa é de preservação do povo, até que seja culminada, o resultado de Cristo, chegue até Cristo. Isso aqui é lei moral. Isso reflete o caráter de Deus. Isso reflete o caráter de Cristo. Isso aqui eu tenho que ter obediência. E assim, irmãos, está aqui respaldadas as considerações que eu tinha que fazer quanto ao decálogo, para que a partir de hoje entremos nesse estudo, nessa caminhada juntos aí para conhecer um pouco mais de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Esse foi mais um culto de doutrina, onde entendemos o porquê estudar a lei, o porquê entendê-la, e assim possamos crescer em graça e em verdade. Amém? Fique de pé, vamos orar. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, eu quero te agradecer ao Senhor por mais um culto de doutrina, por poder estarmos aqui, ao Senhor, reunidos nesta casa, te buscando conforme a tua palavra, sendo esclarecidos, Senhor Deus, os textos mediante a ação do Espírito Santo do Senhor. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Continue nos dando graça, continue, Deus, nos ajudando, para que assim possamos estar cada vez mais conformados à imagem de Cristo, Senhor. Nos ajude, Pai. Obrigado por cada irmão que aqui está. Obrigado por cada pessoa, Deus, que se reúne nessa quarta-feira para cultuá-lo. Eu te agradeço, Senhor. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, esteja com todos nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Dê um breve cumprimento aí do seu irmão, tá? E uma ótima semana.